Olá, hoje é dia 6 de maio de 2016 e você está ouvindo a 90ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Mengue. E aí, Caio, beleza? Beleza, só agora eu me dei conta que nós estamos comemorando a 90ª edição desse glorioso podcast, cara. Faltam só 11 pra gente começar a ter problemas na hora de citar a edição do podcast, no podcast. É verdade. E antes que a gente comece, eu devo corrigir aqui, porque na semana passada, quinta ou quarta que a gente gravou, não me lembro agora. Foi na sexta. Foi na sexta. Semana passada foi na sexta. Na semana passada, enquanto a gente estava gravando, estava um calor danado em Belo Horizonte, mas depois o tempo virou. E aí as pessoas que ouviram o episódio mais tarde me contestaram pessoalmente, assim, falando: Caio, onde que você estava que estava calor? Então foi porque o tempo virou, gente. Essas coisas da modernidade, assim. Então, fez frio, acabou que fazendo frio em Belo Horizonte. Mas já estamos com calor novamente, estou aqui devidamente climatizado. Virou e desvirou. Virou e desvirou, porque Belo Horizonte o tempo frio ele não prevalece. Belo Horizonte o tempo frio deixou de prevalecer desde que o Belvedere foi inundado de prédios, né, Caio? Exatamente. Saudosos tempos de Belo Horizonte, onde o vento frio vinha do sul, assim, margeava as montanhas e entrava na cidade pelo Belvedere. Exatamente. Devemos agradecer, então, ao Sérgio Ferrara por ele ter autorizado, quando prefeito, a construção, a verticalização do bairro Belvedere, o que proporcionou que Belo Horizonte se transformasse numa ilha pulsante de calor infernal. Exatamente. Último dia de governo do Sérgio Ferrara, registre-se. E agora a gente abre as torneiras e sai lava. Sei lá, a fontezinha da Praça da Liberdade lá agora já não sai mais água, né? Você não sai água. É tipo aquelas coisas termais lá de Caxambu, saca? Pós-Caldas e tal. Você não precisa ir para uma instância hidromineral. Belo Horizonte é já água quente. É maravilhoso, maravilhoso. Cidade sempre à frente do seu tempo aí. Isso, tem todo o meu apreço e o meu afeto para a eternidade, toda a família Ferrara. Muito bem. Beleza, mas então, né, cara, estamos aí com o nosso 90º episódio, que maravilha. Que maravilha, e eu fico numa conta rápida aqui, tirando o hiato, se a gente contasse no hiato, seriam pelo menos mais umas 70 edições aí na conta do Ainda Sem Nome, hein, Caio? Chegaremos lá. Juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá. E vamos chegar junto também com os comentadores que deixaram suas opiniões. E, curiosamente, Caio, todos os comentários da edição passada, ou grande parte deles, citaram casos de honestidade de pessoas, o que me faz ter um pouco de esperança de que a humanidade... O meteoro ele pode dar uma voltinha assim e depois tentar encaixar de novo na gente. Cara, é um negócio que é interessante e que até tem uma relação com o ofício do comunicador, né? Se você prestar atenção, e aí uma referenciazinha legal de filminho para você, ouvinte, assistir, se é que já não tem assistido, é o Fahrenheit 9/11, lá do nosso amigo Michael Moore, que, enfim, críticas a ele à parte, ele mostra que as pessoas vivem um pânico que é muitas vezes implantado pela comunicação de massa. E eu imagino que seja a mesma coisa essa descrença que nós sentimos com relação à capacidade e honestidade do povo brasileiro. Se você desligar a televisão um pouquinho, você vai acreditar mais no país, você vai acreditar mais nas pessoas e você vai entender que as pessoas podem ser honestas, né? A gente às vezes... a gente às vezes esquece de valorizar ou de levar em conta a nossa observação em prol da observação que falam pra gente, exatamente. E isso daí pode nos prejudicar. Ainda bem que o Eduardo Elias falou pra gente isso, Lucas Valadares também falou isso, e o nosso amigo Everaldo Vilela, que comentaram. Os dois primeiros no YouTube, olha que interessante. E o Everaldo comentou direto no aindasemno.me, o seu lugar para comentar sobre os nossos episódios. Na verdade, qualquer um desses lugares é lugar para comentar, né?
E também agradecendo ao comentário do hacker anônimo que com esse nome, com esse apelido, nos procurou no Telegram. Na verdade, ele não nos procurou, ele estava procurando o Jorge. E aí a gente bateu um papo e quando ele disse, enfim... Que não estava procurando deixar no comentário ainda sem nome, ele evadiu-se da conversa. Evadiu-se da conversa, o hacker anônimo que queria bater um papo com o Jorge. Mas olha só que legal, quantos lugares você pode deixar seu comentário no para o Ainda Sem Nome. Então tem o site, que é o aindasemno.me, estamos também no YouTube, nas redes sociais todas, e no aindasemno.me você tem o endereço delas, no iTunes e no Stitcher, e também no Telegram, né, Caio? No Telegram, anote aí, eu gostaria muito de receber o seu recado em áudio, ou o seu sticker, que no Telegram você tem stickers, ou uma GIF animada, coisas que fazem o Telegram sobressair. O telefone para você adicionar o Ainda Sem Nome, esse não é o meu telefone pessoal, viu, gente? Então vocês podem ficar tranquilos aí. Esse é o telefone do Ainda Sem Nome, é o 31 999 75 0835. Só para não perder a piada, repita. 31 999 75 0835. E aqui seria o espaço agora para o jabá do Ainda Sem Nome, que a gente ainda não tem. A gente pode falar da sua ótica, da sua farmácia homeopática, do cogumelo do sol. Podemos falar também da sua loja de veículos usados, que dá garantia de 3 meses de caixa e motor. Exatamente. O espaço está aberto, querido anunciante. Venha para cá. Faça Ainda Sem Nome um lugar para a sua marca prosperar. Audiência altamente qualificada. Exato. É isso aí. E altamente qualificada porque nós apresentamos assuntos bacanas, como este nosso primeiro assunto do dia, que é o que ocorreu esta semana na interweb brasileira. Não é, meu caro cabeça? Mais uma vez o WhatsApp foi bloqueado. O WhatsApp foi bloqueado. A gente não tem nada a ver com isso, porque somos, digamos, partidários do Telegram. Você mais que eu, mas enfim. Não temos nada a ver com isso. E foi mais uma das... É foda, né, Caio? Assim, em um momento onde a gente está tão questionando os poderes e as autoridades brasileiras, e principalmente quando a gente sabe que existem outras milhões de coisas para serem resolvidas, um juiz ele consegue bloquear o WhatsApp porque acha que o WhatsApp não segue ou não dá as informações que deveria dar para a justiça brasileira e faz isso da pior maneira possível, né? Pois é um assunto deveras controverso esse aí, o que motiva o bloqueio do WhatsApp. Eu acho, no mínimo, interessante essa relação que o nosso amigo Facebook tem com a justiça brasileira em virtude dessa atuação do WhatsApp. As desculpas que o Facebook dá são as mais escorraçadas possíveis, né? Desculpas que não conferem. E aí eu tendo a dizer, viu, cabeça, num caso como esse, eu recomendo acatar a solicitação do poder público brasileiro, né? Eu acho que essa teimosia aí não é bacana. E o Marco Civil, ele, até onde eu conheço, né, cara, assim, eu não sou jurista, eu não sou formado em direito, eu não tenho esse tipo de especialização para falar, mas o meu conhecimento do Marco Civil mostra que o fato de liberar aquela conversa não representa um risco para os usuários. Eu acho que isso aí é uma coisa importante. E também é uma coisa legal a gente entender que, embora o WhatsApp se coloque como uma ferramenta de comunicação de ponta a ponta, né, como muita gente tem argumentado, falando que o WhatsApp seria como os Correios, não dá para você querer que o Correio me revele o conteúdo de uma carta. Não é possível a gente fazer essa afirmação porque o WhatsApp é um software fechado. Então você não sabe o que efetivamente acontece ali. E seria interessante ter acesso, às vezes, a esse tipo de informação, porque é bem provável que eles tenham acesso a isso. Naturalmente, e aí eu estou fazendo um disclaimer, essa discussão ela certamente passa pelo Marco Civil. Mas a gente, Caio, muito
seguro de que a gente não é jurista e muito tranquilo de que a gente tem que passar a informação certa, a gente não vai entrar na seara jurídica do Marco Civil, porque nem eu nem você somos gabaritados para falar do assunto. Exato. Né? É lógico que tem um negócio de dois gumes, porque as pessoas ficaram do lado do WhatsApp. Até a minha explanação inicial do assunto eu fui bem partidário nesse ponto. Uhum. Mas eu acho curioso ver que as pessoas não se importam muito com o vazamento de informações ou a venda de informações que o Facebook, por exemplo, oferece todos os dias de todas as nossas interações no site, né? Pois é. Agora, eu lembro de uma discussão que o Obama falou, foi uma discussão levantada pelo Obama durante o South by Southwest, na fala dele, quando perguntaram exatamente sobre a questão da Apple e do FBI, que ele não era autorizado a falar, mas ele dizia que em algum momento as pessoas teriam que abrir concessões em prol da segurança nacional. Uhum. Que ele não voava de voos comerciais há muito tempo, mas ele sabia que depois do 11 de setembro o negócio ficou particularmente chato com todas as seguranças, a gente sabe disso, e que ele acha que de alguma forma deveria ter algum acesso, alguma coisa à informação dos nossos celulares, que não poderiam ser, os celulares de maneira nenhuma deveriam ser ilhas de segurança só porque o FBI queria acessar. Deveria ter um meio termo. Eu imagino que talvez no WhatsApp deveria ter esse meio termo, se a preocupação do juiz realmente é informações sobre tráfico de drogas, crimes e afins. Pois é, cara. A gente está num momento que é o momento de descobrir o que fazer com essas tecnologias emergentes. Então a gente não pode imaginar que as coisas que funcionavam no contexto até então funcionem perfeitamente, digo, leis, por isso o Marco Civil é tão importante, e não dá para a gente também entender a coisa como resolvida. Acho que a gente ainda tem muito que aprender, muitos casos mostrarão para a gente que a coisa está longe de ser resolvida. E isso, trazendo a discussão ainda mais para a nossa questão da comunicação digital, eu gostaria de ressaltar que esses bloqueios, eles comprometem muitos serviços que são baseados nessas plataformas, como o WhatsApp. A gente, quando lida com comunicação digital, tem que levar isso em consideração. Há uma série de empresas que baseiam venda, atendimento ao consumidor, relação com fornecedores ou com funcionários via essas plataformas. E é importante saber das alternativas. Então aí é uma questão, por exemplo, eu vejo empresas... aqui em Belo Horizonte tem um caso interessante de uma empresa que fornece alimentação. E é uma empresa bem interessante, bem bacana, chamada Merenda Saudável. Eles atendem muito pelo WhatsApp. Eles fazem muito uso do Instagram e atendem os pedidos e tal, parte dos pedidos pelo WhatsApp. As pessoas pedem o seu almoço pelo WhatsApp. E aí é lógico que o negócio fica prejudicado quando você tem um bloqueio da plataforma, né? Como é que o empreendedor lida com isso? Ele tem que entender que é necessário ter alternativas. E aí aquele negócio da escolha dos canais e das plataformas que você vai utilizar. O ideal mesmo seria você ser dono da sua própria plataforma, ou seja, a coisa acontecendo num ambiente que você controla melhor, que aí a interrupção vai não existir, né, cara? Por exemplo, no caso do WhatsApp, é como se você não conseguisse... você teria que ter a sua própria telefônica, sabe? Sua própria operadora. Eu entendo que nesse caso, tipo você dizer assim, bicho, tenha o Merenda Saudável Telecom, que a gente sempre vai se falar, entendeu? Ou às vezes o pedido poder ser feito por um site claro, responsivo, desculpa, que aí ao invés de usar o WhatsApp, você vai usar o esquema. E aí, pois é. Não, assim, nessa questão da merenda saudável, inclusive, eu fico pensando
até o fluxo é meio esquisito, né? Porque não tem... pelo WhatsApp é como se fosse uma conversa. Você não tem um fluxo de pagamento, de pedido de pagamento que a gente está tradicionalmente acostumado. E que talvez, com essa questão dos bots do Telegram, você talvez conseguisse fazer isso de uma maneira mais tranquila. Com o bot de Telegram e outras plataformas. Eu sei que aí também é pedir demais, né? A gente já fala do Telegram aqui, mas tem aquele WeChat, o Line, que tem implementados na plataforma, além de conversa, eles têm um esquema de pagamentos. Aí tem negócios, é todo um ecossistema que se desenvolve em torno dessas plataformas. A gente aqui conhece muito pouco disso por fatores culturais, né? O brasileiro não usa muito o WeChat ou o Line, mas a galera da Ásia usa bastante e são plataformas que têm, inclusive, soluções de pagamento integradas. E aí, claro, você estaria trocando basicamente 6 por meia dúzia se houvesse um bloqueio dessas plataformas aqui no Brasil. Mas eu imagino que a relação de uma plataforma que tem uma solução tão completa como essas deva ser diferente com a justiça em virtude do impacto disso para os seus clientes. O WhatsApp, lá o Facebook, eu imagino que peita essa coisa da justiça porque se suspende, fala, e daí, cara, é só um serviço de mensagem, então assim, não é o fim do mundo. E ele sabe que ele pode fazer essa forçação. Agora, no momento em que você tem uma plataforma em que as pessoas realizam negócios, imagina a justiça falando, eu vou suspender o PagSeguro por 24 horas. O PagSeguro faz tudo que a justiça falar. Não suspende não, cara, porque muita gente, muito negócio depende disso. Se suspende o PagSeguro por 24 horas, os clientes que usam o PagSeguro para fazer venda, para fazer as transações de venda, vão migrar para o Moip ou para qualquer outra plataforma que seja para realizar suas transações. Então, eu acho que tem isso também, né? A gente é tratado como gado no Facebook e essas plataformas, né? Isso é uma coisa a considerar. De fato, ninguém vai... todo mundo migrou para o Telegram quando o Facebook deu problema, o WhatsApp deu problema, só que assim que o sistema voltou, todo mundo voltou para o WhatsApp. Então, do ponto de vista de negócio, não significou necessariamente um risco para o WhatsApp perder muitos clientes. É um esquema de usar mais uma plataforminha, mais um softwarezinho no seu celular. Teve gente que manteve o negócio instalado e tal. Mas agora, eu acho que na hora que começar a doer de verdade no bolso do Facebook, ele vai começar a tomar outras atitudes, né? Assim, naturalmente. Agora, eu fico... eu vou dizer que durante um dia e meio, meu dia foi bem tranquilo, viu? A respeito de interações pelo WhatsApp. Eu fico pensando, por exemplo, o pet shop onde a Olivia frequenta, eles fazem... Grande parte da minha conversa com eles é pelo WhatsApp. Eu imagino que a maioria dos clientes deve fazer desse jeito também. Penso que para eles o negócio não pode ter ficado tão bom. E vejo até muito profissional de eventos e tal também que achou que não foi um dia e meio bom para fechar negócio. Pois é, então é o mesmo esquema da nossa amiga empresa Merenda Saudável aí. Quando você está baseando parte importante do seu negócio numa plataforma como essa, a escolha da plataforma é importante. É claro que você tem que adotar a plataforma que o seu público adota, mas você ter alternativas, né? Você ter alternativas de contato, você ter alternativas para o seu consumidor poder se relacionar com você. Isso é muito importante, né? Oferecer possibilidades diferentes, assim. E imagino que mais gente além do Twitter e do próprio Facebook tenham também, e do Telegram, tenham se beneficiado com essa queda momentânea do WhatsApp aí, né? Eu me lembro de ter visto algo falando da possibilidade de usar mensagens diretas do Twitter para conversa, até com grupo, e foi uma boa sacada do Twitter. E o Facebook também fez isso. As pessoas reportaram que o Facebook também usou disso. Usa o Messenger é bacana. O Facebook colocou isso na sua página, no topo da timeline e também no topo da timeline no app. Pois é, eu acho interessante
explorar isso. Né? E é legal a gente ter alternativas, mas diga, cara. Não, é porque eu acho que isso dá gancho para o segundo assunto, Caio. Vamos embora. Antes disso, antes da gente iniciar o segundo assunto, você que sofreu ou achou maravilhosa a interdição do WhatsApp durante um dia e meio no Brasil, deixe seu comentário no aindasemno.me, no canal do YouTube, ou use o Telegram, que nunca vai parar até ficar tão famoso feito o WhatsApp, no número que é o 31 99 975 0835. 0835, exatamente. Isso aí. Pois é, né, cabeça? A gente estava falando de formas alternativas de comunicação, mas tem gente que prefere o velho e garantido, né, Caio? O velho e garantido. E é uma coisa tão peculiar pra gente aqui no Brasil, né, que a gente abandonou o SMS quase que por completo. Eu uso o SMS às vezes para fazer alguma verificação de login em Google, em conta de Google, etc., né? Aquelas verificações. E também para receber as chateações das empresas das quais eu compro serviços. E basicamente é isso, eu não uso o SMS para praticamente mais nada. E parece que não é o caso com a nossa gloriosa Confederação Brasileira de Futebol. Exatamente. Durante a convocação da Copa América ontem, não necessariamente, mas isso foi um link que o Everaldo Vilela falou, que foi exatamente, durante a lista de convocados para a Copa América Centenário, o coordenador de futebol, que é o Gilmar Rinaldi, disse que na próxima convocação a CBF vai enviar um SMS para os jornalistas com a maravilhosa lista de nomes de jogadores. Esse Gilmar é um que era jogador do São Paulo? Esse Gilmar foi goleiro do Flamengo, foi o terceiro goleiro na campanha do Tetra. E estou checando aqui no YouTube agora se ele jogou no São Paulo, eu acho que não. Não, né? Eu me lembro de ter a figurinha dele no álbum da Copa União. Ele jogou no São Paulo, sim, jogou no São Paulo. Foi um dos 2 álbuns de figurinhas que eu completei na minha vida. Um deles foi o álbum da Copa União. E eu me lembro da figurinha do Gilmar. E ele era, acho que do São Paulo, sei lá. Isso, não, foi com certeza. Porque a Copa União foi em 87. E o Gilmar jogou no São Paulo de 85 a 91. Então, viu? Tá vendo? Minha memória ainda não está me desafiando. Exatamente. Você poderia mandar um SMS pro Gilmar falando isso, cara, inclusive. Que você lembra dele jogando pelo São Paulo na Copa União. Lembro da figurinha. Só não lembro do número da figurinha, mas eu lembro da figurinha. E uma coisa que dá pra fazer um paralelo é tipo, olha só, hein, que modernidade. Isso, cara, dá pra fazer uma relação, embora forçada, com a galera que protesta usando a camisa da seleção e o seu posicionamento, que é tão antiquado quanto. Mas enfim, vamos voltar aqui à questão da comunicação. Eu acho que é uma questão cultural brasileira, né, cara? Tem um canal do YouTube que eu recomendo as pessoas assinarem, que é um canal que eu gosto muito, muito bem humorado, uns vídeos bem legais, chamado Amigo Gringo. E lá no Amigo Gringo ele responde perguntas dos telespectadores. E uma das perguntas foi: Amigo Gringo, por que vocês aí nos Estados Unidos não usam WhatsApp? E ele responde: porque aqui o SMS é de graça, a gente nunca viu a necessidade de usar outra coisa que não o SMS. E é uma questão, então, cultural forçada pela já conhecida ganância das operadoras de telefonia celular no nosso país, em que um serviço como o SMS é cobrado. E eles ainda contestam o WhatsApp chamando isso de telefonia pirata. Né? E aí por isso a gente não usa o SMS. O SMS é uma coisa que você vai pagar 20 centavos, né, para cada SMS que você manda, uma coisa assim, dependendo do seu plano. Você comprava pacotes de SMS, né, anteriormente. Pois isso na época daqueles tijorolas da vida. Não do tijorola, né, dos Nokias malucos. Sim, eu gastava um bom dinheiro por mês comprando pacotes de SMS, porque, enfim, não tinha nem smartphone, enfim, mas saudosos sistemas de teclado T9. Nossa senhora, saudosos Symbian OS, né? Nossa, Symbian UIQ, eu tive um telefone assim. Nem tão saudoso assim, mas enfim. Não. O que espanta é em 2016 a CBF achar que mandar um SMS vai facilitar o trabalho dos jornalistas para
falar o nome falar a lista de convocados da seleção brasileira. Pois quando? Cara, um grupinho no WhatsApp seria mais útil. Pois uma lista de distribuição, né, uma sala de imprensa no site da CBF. Cara, tipo, tá errado, velho. Tá errado. Isso mostra uma coisa que é o seguinte: às vezes, cabeça, eu fico aqui me policiando quando a gente vai falar das pautas, que eu falo, poxa, não, isso daí já é um assunto tido como ultrapassado, às vezes a gente não precisa mais falar disso, mas há um desafio que é constante que a gente que trabalha com comunicação digital tem que vencer, que é o de convencer o cliente das capacidades das plataformas de comunicação digital. E eu não sei se eu gostaria de estar na pele de quem cuida disso lá para a CBF, porque é um cliente que está se mostrando meio complexo aí, né? Mas, por outro lado, mostra bem como eles tratam o produto futebol no Brasil, entendeu? Eu tô falando aqui, é uma abordagem tão viva o futebol moderno, que eu até fico incomodado falando, mas eles tratam o produto como um negócio antigo. E partindo do princípio que é um negócio antigo e que eles não investem pouco dinheiro para fazer o campeonato, saiu um negócio aqui que a CBF gastou 0,7%, um valor ínfimo da grana dela para produzir o Campeonato Brasileiro. Você imagina se gastasse mais e produzisse de fato o campeonato como deveria, entendeu? Ou, na minha opinião, não deveria. O Campeonato Brasileiro não deveria ser de responsabilidade da CBF e sim dos clubes. A CBF cuidaria tão somente de seleções. Mas isso é uma outra conversa. Mas mostra que se eles acham que fazer comunicação digital é mandar SMS, o negócio está muito errado. Tá muito errado. Aí, cara, como eu não sou um grande apreciador do esporte bretão, eu me limito a observar coisas do ponto de vista do negócio. E eu entendo que uma possível explicação para isso seja a situação cômoda que tanto os clubes quanto a própria CBF se posicionam quando recebem essa verbinha amiga da emissora de televisão dominante no nosso querido Brasil varonil. E isso é uma consequência. Eu acho que todo mundo perde quando você tem uma relação como essa, porque, como você bem apontou, Cabeça, a gente poderia ter uma exploração muito melhor do negócio Campeonato Brasileiro, né? Poderia, cara, mas assim, a situação ela é cômoda, mas incômoda ao mesmo tempo, porque os clubes dependem desse dinheiro as cotas de televisão compõem grande parte da receita dos clubes. Isso é um modelo de negócio antigo, inclusive, porque primeiro que o jeito que as cotas são negociadas, e agora está tendo uma discussão com a entrada do esporte interativo e tal, que está oferecendo muito mais dinheiro e oferecendo horários mais humanos para os jogos, o que é bom para todo mundo, né? Pois é. Eu fiquei tão esperançoso com aquela possível coisa com outros canais, né? Esporte interativo, mas é fogo. Não, mas aí poderia fazer um negócio onde os clubes negociam de maneira separada com cada emissora. Quando você vê isso nos Estados Unidos, por exemplo, a Liga de Futebol Americano, eles têm um pool, então, onde metade é transmitido por uma emissora, metade por outra e tal. NASCAR faz isso, Indy faz isso, NBA faz isso, todo mundo faz isso. E óbvio, os clubes eles têm outras formas de receita, e aqui eu não sei nem quanto, eu tô falando que eu não sei nem quanto que a cota de televisão ela é qual que é a fatia dela na receita de uma franquia nos Estados Unidos. Mas eles aproveitam a comunicação digital e as novas mídias. Imaginei o Gilmar Rinaldi falando agora, tipo, novas mídias, sabe? De um jeito muito melhor, cara. Você vê, de novo, o comissário da NBA, que é o comissário e entidade máxima do esporte nos Estados Unidos. Ele seria o CEO da liga. Ele falando no South by Southwest que eles estão experimentando realidade virtual, cara. E realidade aumentada. Porque eles sabem que o League Pass, que é
é o produto que eles vendem, onde você pode assistir todos os jogos pelo Apple TV, pelo celular, pelo seu computador, é uma fatia grande do negócio. Então você está oferecendo mais uma coisa para esse cara poder ver o jogo. O engraçado é que quando a gente fala coisas como essa que você acabou de dizer, o argumento para manter o modelo atual é o da questão social e econômica do país, e que aqui a gente não tem tantas pessoas com acesso a isso, etc. Eu acho que a gente tem que parar com esse argumento, a começar pelo fato de que só o Gilmar que deve achar que essa mídia é nova, né? E entender que a galera tá nos Instagram da vida, tá usando as mídias sociais, eles estão inseridos, todo mundo está praticamente inserido, todo mundo que consome futebol praticamente está inserido, e seja pelo dispositivo móvel, o que quer que seja o suporte que use, mas está inserido, e isso há de se considerar. Né? Isso há de se considerar, mas tem um outro ponto, assim, nessa fase de arenização do futebol, onde todos os estádios viraram arenas e tal, e aí subiram em ingresso de 15 para 100 reais. A gente sabe que se você tem poucas pessoas no Brasil podem pagar 400 reais por mês para ver jogos de futebol ao vivo e todo o custo envolvido nesse ponto. Uhum. Para quem não acredita que o Brasil é um país desigual, gente, tem uma ferramenta excelente no Nexo Jornal, o site, onde você põe o seu salário e mostra em qual fatia da população você está. Eu vou te dizer que não precisa de um salário muito alto para você estar entre os 15% mais ricos do Brasil, tá? Pois é, bem lembrado o Nexo Jornal, hein, cabeça? E eu acho que é um produto muito bonito. Parabéns para quem faz. Isso. Então, assim, já que o futebol precisa de dinheiro e não vai ser enchendo o estádio... você não vai encher o estádio fora em grandes jogos pagando 200 reais o ingresso, 150 reais o ingresso. Então, você precisa de pensar outras formas de gerar receita. E, bicho, rede social, velho, tá aí, mídias estão aí, uma boa loja com preço razoável, de um mix bom de produto vai estar aí também. Então, enfim, extrapolamos aqui sobre a questão do SMS, mas o SMS mostra, a preferência pelo SMS mostra muito bem como que o produto está sendo pensado no Brasil. É um sintoma grave, né, cara? Assim, um sintoma que mostra uma situação grave, na verdade. Totalmente. Enfim, o que você tem a dizer sobre isso, querido ouvinte, faça o favor de deixar o seu comentário lá no aindasemno.me ou no nosso Telegram, 999750835DDD ao 31, ou então no nosso canal do YouTube, no nosso Cara Livro, onde você quiser. E aí dá uma margem para... A gente vai só pincelar esse último assunto, Caio, mas mostra como que ao mesmo tempo tem nesse fervoroso momento parlamentar do Brasil, e quando a gente foi apresentado para o baixo clero da Câmara dos Deputados, a gente vê como que os deputados de qualquer esfera do clero, conseguem usar as redes sociais para mostrar um pouco do que acontece no dia a dia da Câmara dos Deputados, né? Isso, as transmissões ao vivo usando a plataforminha de vídeo do Facebook, mostrando o que acontece na Câmara, é algo muito interessante, né? O Cabeça citou o exemplo aqui antes da gente começar a gravar do deputado Glauber Braga, que faz um monte de live lá enquanto está rolando discussão, enquanto está rolando, especialmente quando está rolando alguma treta no plenário. E o que é muito interessante, ontem, se eu não me engano, foi uma transmissão desse deputado que eu acompanhei indiretamente aqui, né? E estava mostrando uma sessão acontecendo sem microfones ligados, porque o camarada que assumiu logo depois que o
o Cunha foi afastado, ele deu ele tipo, encerrou os trabalhos lá, ele desligou tudo e foi embora, e tipo, a sessão continuou. E isso foi gravado por, se eu não me engano, este deputado. Então é algo muito importante. Eu acho que isso a gente tem uma dificuldade, né, de levantar a cabeça e olhar para o lado no meio da confusão, mas isso é uma coisa que vai ter um papel primordial na hora de contar essa história, contar o que aconteceu no Brasil em 2016. 2016 é um ano muito importante para a gente, que a gente vai lembrar para toda a eternidade em virtude dessa documentação que você não vê na chamada mídia de massa ou mídia tradicional, né? Mesmo porque também uma sessão da Câmara dos Deputados, em 90% das vezes, no dia a dia vai ser muito chata de transmitir, né? A gente fica pensando assim, eu fico meio receoso quando os deputados transmitem só os quebra-paus, porque aí dá a impressão que a nossa Câmara é igual a Câmara da Turquia, da Ucrânia, onde os caras quebram pau, ou pelo menos é a história que vem pra gente, e aí é o perigo de uma história só, que o pau quebra lá todo dia de porrada. Às vezes todas as câmaras são iguais, só que o que aparece é a hora da treta, a hora do vamos ver. Exato. Mas, ao mesmo tempo, é importante, primeiro que é uma ferramenta melhor para você. A gente fala muito de representatividade, da gente não se sentir representado pelos deputados e tal. Dentro do que a gente consegue de ter discussão política no Brasil, por falta de discutir isso antes, o live do Facebook ele acaba sendo, por exemplo, uma ferramenta muito interessante para você cobrar ou conhecer quem é seu parlamentar e iniciar uma discussão que não vai ser muito qualificada no começo, mas já é uma discussão sobre papéis, direitos e deveres de cada um dentro dos poderes e da esfera de governo. Sem mencionar o que aproxima o eleitor e quem está sendo representado, mesmo não tendo sido eleitor, do deputado. E isso, gente, em ano eleitoral, os candidatos a vereador e tal, eles devem ficar espertos com isso, os candidatos a prefeito, isso aí é uma ferramenta importantíssima. Claro, é lógico, esses lives e voltando à questão de uma história só, e para fechar esse episódio por causa do tempo, esses lives, e assim como qualquer corte de sessão agora que a gente está vendo no Senado sobre o impeachment, eles contam também só um lado da história. Às vezes você vê o mesmo recorte de vídeo postado em um canal pró-governo e um canal anti-governo. E a leitura daquele negócio ela é completamente diferente. Se tem uma discussão entre Ronaldo Caiado e Zé Eduardo Cardoso, a mesma discussão. Você vê assim, veja como Ronaldo Caiado silenciou o governo. Ou veja como o Zé Eduardo Cardoso silencia o senador Ronaldo Caiado. Então, assim, é interessante, mas sempre sabendo que tem um lado, toda história tem mais de um lado. E nada ali, especialmente uma questão tão complexa e tão polêmica, feito esse pedido de impeachment, nada vai ser só na casca, né, cara? A gente tem que... eu fico lembrando daquela questão que eu vi das redes sociais da CIA no South by Southwest, quando a mulher falava que tinha os que fazem espuma, os que nadam e os que mergulham no conteúdo. As discussões sobre impeachment, elas estão, desde dezembro, elas estão sendo, elas deveriam ser para quem está nadando ou mergulhando no conteúdo, mas a gente ainda insiste em discutir só a borda dele, entendeu? É um começo, né, cara? É um começo. Talvez o live do Facebook, sendo bem otimista, nos ajude a querer aprofundar um pouco mais. Isso, e demanda da gente o desenvolvimento de uma capacidade de reflexão que a gente ainda não tem, justamente porque até bem pouco tempo atrás, a gente, sociedade brasileira, tinha apenas uma fonte de informação. E isso causou o que a gente está vivendo hoje, né? Uma alienação quase que total da sociedade. Também, mas eu acho que tem uma outra coisa que é assim, a gente sempre cresceu, na maioria das vezes, ouvindo não devemos discutir religião, política e futebol. Quando, na verdade, sim, a gente deve discutir religião e política. Futebol,
no rol das coisas menos importantes é a mais importante, mas a gente deveria crescer discutindo religião e política. Eu trocaria futebol por música. Ok, mas eu também, mas é o dito popular. Dito pelo dito. E pegando o gancho de que o Eduardo Elias me provocou no YouTube, falando que eu não gostar de AC/DC é uma deficiência minha. Eu insisto em discordar. Mas ele falou da Molinos Pizza também, que era... Ele falou, Molina é legal. Nas minhas madrugadas de Counter-Strike na Monkey. Nossa, cara. Molinos Pizza era o combustível da noite. Poxa, relembrou aí, hein, cara. Até eu cheguei a jogar CS na Monkey. Muito bem, cara. Isso aí. Com essa lembrança de Counter-Strike na Monkey idos de 2001, 2002, a gente se despede da edição número 90 do Ainda Sem Nome, né? É isso aí. E eu vou me despedir saudoso da lembrança gostosa de matar todo mundo do meu time na hora que começa a rodada. Muito bem, cara. Troll. Fogo amigo. É isso aí. Ficamos por aqui, né, Ficamos por aí, enfim. Nos vemos na semana que vem. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço, cabeça, e um grande abraço a todos vocês que acompanharam essa edição. Falou! Valeu, até mais, um abraço.